eu vim falar com vocês sobre a síndrome de Guillain-Barré, que foi o que eu adquiri. Essa síndrome, ela também é conhecida como polirradiculo neuropatia idiopática aguda. Ela é uma doença neuropática e autoimune. Isso quer dizer que, em algum momento, por causa da doença, o corpo começa a agir contra ele próprio. Existe alguns sintomas clássicos que eu apresentava e nenhum médico diagnosticou, mesmo com esses sintomas clássicos. Esses sintomas, como inicia o sintoma da Guillain-Barré? No meu caso, eu comecei com um problema de pressão. Eu vim a ter também um AVC, mas não tem nada a ver com a Guillain-Barré. Só que a Guillain-Barré começou a se apresentar nesse meio de caminho aí do problema de pressão, que foi o início de tudo. Numa dessas idas e vindas do hospital, eu acabei sentindo, assim que acordei, a ponta dos dedos dormente. Tive que voltar ao hospital porque a minha pressão estava muito alta. Consegui conversar com o médico a respeito, mas ele disse que era sintoma de estresse. Veja bem, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque o médico é muito fácil para ele também dizer que é estresse e que não é um outro problema clínico. Então, começou na ponta dos dedos. Fui para casa, porque me mandaram voltar para casa. No dia seguinte, essa dormência já não estava mais somente nos dedos dos pés. Ela já estava na altura acima do tornozelo. E a ponta dos dedos das mãos também estavam dormentes já. Voltei ao médico e novamente foi falado para mim que era estresse, que eu estava passando por um pico de estresse por causa da pressão alta e aquela coisa toda. Veja bem, fui internado alguns dias depois e foi feita uma tomografia e foi constatado um AVC isquêmico que eu tive, mas que o AVC não estava numa região que causaria aquele sintoma que eu estava. E naquele momento, a dormência já estava acima do joelho, quase no meio da minha coxa. Os braços estavam por aqui. Então, praticamente uma luva, realmente. E começaram a questionar esse sintoma que não tinha nada a ver. E uma cardiologista, por ter tido na família do marido uma pessoa que teve Guillain-Barré, ela acompanhou esse caso. Ela passou o meu caso para um neurologista. O neuro veio, fez alguns exercícios comigo, pegou o meu pé. Nessa altura, eu já estava com a dormência na altura do quadril, quando o neuro veio. Ele fez alguns exercícios comigo e tentava pôr o meu pé no alto. Eu não tinha assim, possibilidade alguma de sustentar a perna no alto. Para vocês terem uma noção, para mim, a perna parecia que estava com 1 tonelada de peso, porque eu não conseguia mexer o dedão do pé, eu já não conseguia flexionar o joelho, eu não conseguia ter sustentação dessa perna no alto, eu não sentia mais a minha perna. Os braços, a dormência no braço já tinha passado do cotovelo para o ombro, né? E aí começou o jogo de empurra dentro do hospital, né? Porque o neuro falou que ele estava desconfiando de síndrome de Guillain-Barré e, ao mesmo tempo, ele teria que fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico teria que ser feito pela clínica médica. Me passaram para o clínico
assim, não fez nada a respeito, entendeu? Infelizmente, eles estavam atentos somente à pressão, né? A regular a pressão e que não tivesse oscilações de pressão. E a partir daí, eu fiquei meio esquecido, porque também não levaram em consideração o que o neuro falou. Eles não consideravam a possibilidade da Guillain-Barré, já que é uma doença que acomete aí a cada 100 mil habitantes, de 1 a 4 pessoas pode desenvolver. Na cidade que eu vivo, não é uma cidade grande, é uma cidade acima de 100 mil habitantes, tudo bem, mas já existiram vários casos. Não foram 5, nem 8, nem 10. Então, já é uma doença um pouco mais comum. Não é somente 100 mil pessoas que têm essa tolerância para uma pessoa desenvolver. Então, é uma coisa que está mais adiantada aí. Mas, infelizmente, os médicos não sabem diagnosticar. Então, eu vou falar basicamente o que eu passei. E eu me vi, de um dia para o outro, tetraplégico, basicamente. A dormência chegou na altura aqui do peito. A doença atinge várias partes, né, internas do corpo. Quer dizer, bexiga. A minha bexiga eu não sentia vontade de urinar, eu não sabia quando estava com a bexiga cheia. Para saber, eu tinha que apertar a bexiga e ver se existia ali aquela vontade de urinar, ou se eu percebia que ela tinha necessidade de urinar. Graças a Deus, eu consegui uma forma, não sei dizer, mas eu aprendi uma forma de urinar, pensando mesmo, mentalizando a vontade de urinar, e consegui urinar. O intestino para completamente. As pessoas que eu já li relato, as pessoas que eu já tive a possibilidade de conversar pessoalmente, sofreram a mesma coisa. Quer dizer, você não pode parar de se alimentar, mas também você tem que tomar cuidado com o que você vai se alimentar. Porque se tiver acúmulo de bolo fecal, vai ser difícil sair. Assim, vai ser bem complicado para a pessoa que está passando pela situação da síndrome conseguir defecar. Eu comecei a ter falta de ar, né? Falência respiratória é um dos sintomas também, porque ela vem subindo e chega ao ponto que ela começa a prejudicar a tua respiração. Alimentos, dificilmente a garganta fica dormente, a língua fica dormente. Então, um comprimido é um elefante querendo passar e não passa. Essa é a verdade da situação que você fica. Se você toma sopa, o mínimo de farelo que essa sopa tenha, de textura que essa sopa tenha, trava na garganta, não desce, é difícil. Eu fiquei com um comprimido, eu tenho certeza que foram 2 ou 3 dias na garganta, preso na garganta, porque ele não descia. Isso faz parte da doença, como eu já tinha falado. E a partir dali eu tive que ser levado para o CTI. Mesmo, e isso eu vou começar agora a falar para a família, para o familiar que está acompanhando esse paciente daqui, que se encontra com a Guillain-Barré.
mesmo com a possibilidade de ser ou não a síndrome, existem alguns tratamentos que esse paciente tem que passar, coisa que não fizeram comigo. Então, eu passei pela doença de forma bruta, foi muito ruim, mas graças a Deus, e isso eu devo a ele, a Deus, eu estou aqui relatando isso para vocês. Então, qual o tipo de tratamento? Existe a plasmaferese, que é assim, é o básico, é o princípio. Está desconfiando? Tem que fazer. Entendeu? O que é a plasmaferese? Ela vai fazer, você vai ficar numa máquina, óbvio, numa máquina, e retira teu sangue, faz uma filtragem do plasma e você recebe depois o teu próprio sangue, limpinho já sem as células da doença ali. Então isso é assim, o básico. Depois existe o tratamento com imunoglobulina, que tem que ser ministrado, normalmente fazem um período de uma semana, e isso colabora com a estabilização da síndrome no paciente. O que mais colabora com a estabilização da síndrome é a plasmaferese e a imunoglobulina, que tem que ser administrada no paciente. Entendeu? No hospital que eu fiquei, não fizeram nada disso. Então, quando eu fui levado para o CTI, me falaram que a única forma de diagnosticar com precisão a síndrome é fazendo a punção lombar, né? A retirada do líquor da coluna. Foi feito isso em mim. E isso tem que ter um retorno muito rápido, porque o médico tem que fazer essa punção, tem que levar para o laboratório e o retorno desse laudo tem que ser muito rápido. Porque existe um período de uma semana e meia, que todo esse processo de plasmaferese e imunoglobulina tem que ser feito. Se passar desse prazo, não adianta mais. Eu conheço pessoas que não estabilizaram, aqui na minha própria cidade, eu andei conversando com uma pessoa, que foram dar recentemente, isso já tem 3 meses que ele ficou doente, e não colaborou em nada com a melhora atual dele. Então, realmente tem um período que você pode usar desses artifícios aí, a plasmaferese e a imunoglobulina. Após isso, não adianta. Então, me foi feita punção, e como eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, enviaram isso para o Rio. Num período de feriado prolongado, foi agora no mês de abril de 2014. Então, esse resultado não veio a tempo. Entendeu? Eu recebi esse resultado mais ou menos 20 dias depois de ter saído do hospital. E, quer dizer, não era para ter acontecido isso, né? Mas aconteceu. E naquele momento ali eu já não andava mais, eu já não me movimentava, eu já não conseguia ficar sentado, óbvio, entendeu? E me encontrei numa situação muito complicada, muito difícil. Nesse momento, eu me agarrei na minha fé. Me agarrei na minha fé porque era a única coisa que eu podia fazer, o cérebro ainda estava perfeito, o raciocínio estava perfeito. O médico chegou próximo de mim, depois de fazer a punção lombar, e disse que algumas horas a partir dali ele iria me induzir ao coma e me entubar, porque eu já estava entrando em falência respiratória e precisaria desse procedimento. Eu, a partir daquele momento ali, eu neguei essa possibilidade a mim mesmo. Eu me agarrei com Deus, essa eu digo. Foi a minha atitude, foi cada ser humano reage de uma forma às situações. A minha atitude
Aquele momento que eu vi que ia ter que ficar entubado, usando ventilação mecânica, isso tudo, a minha reação foi me agarrar com Deus. Bom, se você que está vendo o vídeo agora, se você é um ateu, como é que vai ser? Cara, você vai ter que buscar força em situações que você acredite, em você próprio, entendeu? A obstinação da melhora é o que mais dá resultado. A cura tem que começar na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, em raciocínios, em atitudes, em fé, entendeu? Você tem que buscar dentro de você a tua melhora. Não existe outra possibilidade. Existe o medicamento? Sim. Mas ainda tomando medicamento, ainda passando por todo o tratamento que tem que ser feito, a sua melhora está dentro da sua cabeça. Você tem que estar positivo 24 horas por dia. Não é 50%, não é 60% do dia. É 24 horas do dia, 100% do teu dia e da tua noite, você tem que estar positivo. É a única forma de você sair dessa situação da síndrome. Você vai precisar muito da família. A família tem que estar parceira desse paciente integralmente. Integralmente. Porque o paciente fica totalmente entregue. Entendeu? Sem a possibilidade de comer sozinho, sem a possibilidade de ir ao banheiro, sem a possibilidade de se virar para o lado e buscar uma outra posição, porque aquela já está doendo muito, você não aguenta, não suporta mais ficar naquela situação ali, naquela posição. Então, familiar é muito importante nessa hora. Eu no hospital ainda, graças a Deus, eu não fiquei entubado, não precisou, porque a partir daquele momento que eu me agarrei com Deus, eu comecei a ter melhora. E 3 dias depois eu consegui ser levado de volta para a enfermaria. Entendeu? Conheci um médico ótimo, positivo demais também, e que me recomendou ser levado para casa para estar perto da família. Eu tenho esposa, eu tenho um filhinho de 6 meses de nascido, tenho mais 3 filhos com idades alternadas, de 21 anos até 14, né? 21, 17, 14 anos, e o Miguel de 6 meses. Então, essas pessoas é que fortaleceram a minha ideia de melhora. A minha esposa lutou muito comigo. Ela foi uma guerreira. Eu sou um cara que, quando fui internado, passava dos 110 quilos. Cheguei em casa com 100. E eu necessitava que minha esposa me tirasse da cama, porque nesse momento eu já conseguia ficar sentado. Então eu precisava que ela me botasse no sofá, na sala. Então ela tinha que me pegar no colo, me botar na cadeira de roda, me levar de cadeira de roda até a sala. Na sala me tirava no colo, no muque. Ela me tirava da cadeira de rodas, me colocava no sofá. Entendeu? Então minha esposa foi assim parceira integral em toda a minha recuperação. Passei como todas as pessoas que passam pela Guillain-Barré. Passei por 3 dias de revolta. Isso acho que todas as pessoas passam. O porquê, o momento do porquê existe, mas você tem que botar ele de lado, para de buscar o porquê e começa a pensar na recuperação. É assim que você começa a recuperação. Entendeu? Esquece o porquê. Não tem que entender o porquê você ficou dessa forma. O que levou você a ficar assim? Entendeu? Isso é coisa para médico. Guarda isso para o médico. O médico quem tem que entender
por que você está e explicar e largar isso de lado. Porque senão a recuperação não existe de forma nenhuma. A minha recuperação, graças a Deus, foi ótima. Eu não tenho sequela. O que eu tenho ainda é uma flacidez muscular. Ando perfeitamente hoje, graças a Deus. A minha recuperação da cadeira de rodas a andar com o andador foi algo em torno de 25 dias. Eu comecei a minha fisioterapia muito antes da fisioterapeuta vir à minha casa, porque nos momentos que eu estava no sofá, por mais que eu não movimentasse a perna, eu pegava a minha perna com as mãos, estava com os braços ainda muito dormente, acima do cotovelo. Então, mas eu agarrava a minha perna da forma que eu podia, eu alongava a minha perna, eu pedia para minha esposa fazer massagem na minha perna, fazer movimentos com o meu tornozelo. A partir daí, eu comecei a melhorar. Então, eu comecei a perceber que eu estava, assim, causando alguns probleminhas à minha esposa, né? Principalmente de coluna, porque eu sou muito pesado. Então, eu comecei a analisar qual seria a forma de eu ajudar. A forma seria eu aprender a passar da minha cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para o sofá e vice-versa, e onde quer que eu esteja. Comecei a fazer isso melhorando a parte dos braços. Foi a primeira parte que eu comecei a cuidar. Sempre que eu estava tomando banho na cadeira higiênica, eu fazia flexão ali no braço da cadeira higiênica mesmo, entendeu? Fazia como se fosse paralela mesmo, levantava e descia o corpo. Comecei a fortalecer o meu braço, até que chegou o dia que eu falei para minha esposa, olha, eu quero tentar passar para a cadeira de rodas sozinho. Minha esposa, a princípio, ficou relutante, não aceitou aquela situação de eu tentar. No dia seguinte, novamente, eu falei para ela e ela falou, tudo bem, vamos lá, vamos tentar. Eu vou te segurar, eu vou te apoiar, não vou fazer peso, mas eu não vou fazer força, eu vou te apoiar, para se você vier a cair, eu pelo menos eu amorteço a queda, para você não ter um outro problema pior. E a partir daquele momento eu pedi força a Deus, e eu já estava com o braço com mais força, e eu queria que Deus me ajudasse muito a conseguir passar ali para aquela cadeira. E eu consegui. Na primeira tentativa eu não consegui, e ela falou, olha, esquece, deixa isso para lá. Eu falei, não vou deixar para lá, eu quero tentar mais uma vez. E me posicionei melhor na cama para conseguir passar para essa cadeira. Consegui. A partir dali, ninguém me segurou mais. Eu aprendi a passar da cama para a cadeira, do sofá para a cadeira. Depois entendi como eu teria que passar do sofá para a cadeira higiênica, já que a cadeira higiênica é muito mais alta do que a cadeira de rodas. É mais incômoda também para você se posicionar, mas aprendi como fazer isso. Depois de alguns dias, eu me aventurei a tentar ficar em pé com o andador. Consegui 2 passos. Isso, 1h da manhã. Assim, loucura total, mas foi assim que eu consegui. Entendeu? Cheguei 1h da manhã e falei para minha esposa, olha, pega o andador da minha avó e eu vou tentar. Fica em pé agora. E minha esposa, não, faz isso amanhã, só 1h da manhã. Eu falei, não, agora, pega lá. E eu consegui e dei 2 passos. A partir do momento que eu percebi os 2 passos que eu dei, acabou. A partir dali a doença foi saindo do meu corpo, porque eu tinha que me movimentar. Eu conversei com a neurologista recentemente e ela explica que quanto mais você consegue movimentar o teu corpo, mais facilmente a doença
retrocede. Eu não sei, eu já procurei alguma informação a respeito, mas eu acredito que como você aumenta o teu metabolismo, você consegue também metabolizar essa doença e filtrar ela. Entendeu? E é uma coisa que você não pode deixar de fazer, de se movimentar. Você tem que estar sempre em movimento. Sempre em movimento. Não deixar, não é porque a fisioterapia está te deixando meio dolorido que você tem que parar. Não, é motivo para você continuar. É a partir daí, dessa dorzinha, você também não vai chegar a exaustão muscular, também é ignorância. Mas é a dor da recuperação. É aquele gásinho a mais que você tem que dar naquele momento que a fisioterapeuta fala, está faltando duas. É naquelas duas ali que o teu músculo vai arder, que vai doer, que vai tremer. E é ali que você tem que se fortalecer, você tem que finalizar. Entendeu? A fisioterapeuta não veio, faça você em casa alguns exercícios. Nem todos os exercícios você precisa do acompanhamento da fisioterapeuta do seu lado. Então faça. Como eu já disse anteriormente, o maior bloqueio para a recuperação está dentro de você, está dentro da sua cabeça. Você limita a sua recuperação, ou não. Entendeu? Eu decidi não permitir que a doença me ganhasse. Eu consegui os resultados que eu tive por muita obstinação, muita força de vontade. E é nisso que todas as pessoas que desenvolvem a síndrome de Guillain-Barré devem se agarrar. Na obstinação, no positivismo, em sair dessa situação. Claro, existem pessoas que ficam com sequelas, mas existe a possibilidade de não ter nenhuma sequela. Então, eu acho que toda pessoa que está se recuperando da síndrome de Guillain-Barré tem que correr para conseguir 100% da recuperação. Não de 80%, nem de 92%, mas de 100%. Entendeu? Eu falava uma coisa para minha esposa e para alguns familiares meus, que eu não me dedico a 100% de recuperação. Eu estava me dedicando 200% para a minha recuperação todos os dias. Ainda que parecesse para eles assim, você não pode pensar assim, você tem que ter um limite. Sim, o meu limite foi 200%. E por isso hoje eu consegui recuperar a minha face completamente, a minha face ficou bem debilitada, né? Porque a síndrome causa isso. Eu com exercícios em casa mesmo, eu consegui fazer isso, entendeu? E toda a minha recuperação, eu dedico a minha recuperação a Deus, ponto. E isso é sem sombra de dúvida. Mas também teve parcela minha, entendeu? Teve muita obstinação, muito sacrifício. Chorei algumas vezes, como todo mundo chora e passa por isso, entendeu? Mas o principal é ficar positivo. Se você ficar positivo, você consegue qualquer coisa, você consegue sair de qualquer doença. Você só não pode se permitir entrar em depressão, você não pode ficar com medo porque eu não vou andar. Essa limitação está dentro de você, o não andar está dentro de você. Você tem que buscar o melhor, você tem que conseguir a sua recuperação em 100% dela, entendeu? Então, o principal está no positivismo, entendeu? Acho que aqui eu já
já deu para perceber bastante sobre o que é a síndrome de Guillain-Barré. Não é fácil. Se você ouvir o médico falar que é um negócio, não, é uma síndrome muito tranquila. Não, não é tranquila, é mentira. Não é tranquila, não é fácil passar pela Guillain-Barré, entendeu? Algumas pessoas chegam ao top da doença, entendeu? Que ficam 3, 4 meses entubado, em coma. Outras pessoas ficam com a doença na altura do quadril. Eu fiquei até a altura do peito, entendeu? Então, o ser humano é muito complexo. Cada pessoa vai ter uma reação à doença. Cada corpo vai reagir de uma forma diferente. E a gente não pode se basear por uma pessoa, por um caso, e transportar aquilo para você. Então, sempre queira 100% de tudo para você. Esquece. Por mais que venha um relato, um conhecido morreu. Ele morreu. Você não. Um amigo meu ficou com a paralisia na perna. Ele ficou com a paralisia na perna. Você não. Então é assim que a cabeça tem que funcionar. Você tem que estar sempre positivo, integralmente, 100%. E aí você vai conseguir, eu tenho certeza, o mesmo resultado que eu consegui. Entendeu? Então é isso. Que eu tinha que falar sobre a doença. Eu já falei. Agora, eu estou reservando esse espaço para um pequeno desabafo com a classe médica. Gente, vocês estão perdendo a humanidade. A humanidade com o próximo. Vocês fazem um juramento lindo quando vocês se formam. Exerçam tudo o que vocês juraram ali. Eu me deparei com alguns médicos que agiram de forma muito errada, muito complicada. É o que eu digo, dedico a minha recuperação integralmente a Deus, porque simplesmente trataram a minha pressão e não trataram nada a Guillain-Barré. Eu não fiz o plasmaferese, eu não tomei imunoglobulina, não foi usado em mim os esteroides que existem para o nosso caso aqui, que é a síndrome de Guillain-Barré. Perdi massa muscular, muita massa muscular, entendeu? Num curto período de tempo eu perdi 10 quilos e eu perdi massa muscular, porque quem me conhece sabe que eu sempre tive a perna grossa, panturrilha muito grossa, ainda um pouco gordinho, mas muito bem definida, panturrilha e coxa, entendeu? E eu perdi basicamente isso tudo, entendeu? O meu filho de 14 anos se assustou quando viu a minha perna. Isso é só para ter uma noção. Então, médico, por favor, mesmo que exista a possibilidade de não ser a Guillain-Barré, na dúvida, faça, por favor, com qualquer paciente, a imunoglobulina, a plasmaferese, dê todo o atendimento que você daria ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa. Pense que poderia ser você naquela situação. Entendeu? Administradores de hospitais, por favor, não neguem medicamentos a nenhum paciente. Por favor. Não no caso do administrador hospitalar, mas eu escutei do médico que estava comigo no CTI que ele não poderia pedir a imunoglobulina para mim
porque era um medicamento muito caro. Então, eu gostaria, ainda vou retornar no hospital para perguntar a esse senhor, quanto vale a vida de um ser humano? Quanto vale a vida de um ser humano? Eu acho que, para mim, não tem custo. A vida de um ser humano não tem custo, não pode ser baseada em custo. Eu tenho esposa, eu tenho uma família por trás de mim. Eu merecia, no mínimo, um pouco de respeito do médico que me atendeu. Entendeu? Podia custar 1 milhão, 10 milhões de reais. Eu gero imposto para o país desde que eu nasci. Eu precisei, desde a infância, de remédios, de estudo. Eu precisei me alimentar. Então, eu usei algumas vezes o serviço hospitalar municipal, estadual, do governo? Sim, usei. Agora, eu gero imposto desde que eu nasci. Eu não quero ouvir que o medicamento é muito caro para ser usado. É muito caro para se pedir. Entendeu? Até porque não seria do seu bolso, doutor. Seria do governo do estado, que é o órgão que libera esse medicamento. Mas não foi feito. Gostaria de pedir também às secretarias de saúde dos municípios, dos estados, de modo geral, que não levem tanto tempo para marcar um exame. Então, uma uma eletromielografia é marcado em torno de 3, 4 meses para ser feito. Um absurdo, entendeu? E gostaria de pedir muita atenção aos hospitais que, quando fizerem a punção lombar, né, a retirada do líquor dessas pessoas que podem estar com Guillain-Barré, que sejam mais rápidas com seus laboratórios, porque essa pessoa depende desse laudo que vai ser feito para ela se manter viva, para ela receber a imunoglobulina, para ser liberado a plasmaférese para ela, entendeu? Então, por favor, senhores governantes, médicos, não brinquem com a vida das pessoas. Esse é só um desabafo de uma pessoa que sofreu um pouco dentro de hospital. Tá ok? As informações que eu pude passar estão aí. Aconselho a busca de pesquisa, entendeu? Existem referências muito bacanas em sites italianos, sites alemães, entendeu? É só buscar que vocês conseguem, tá, pessoal? Saúde para todo mundo. Paz. Até a próxima.